Olá, professor, professora, tudo bem com vocês? Eu sou Carlos Simas, novamente estou aqui hoje e hoje eu venho trazer aqui uma sequência didática. A sequência didática que eu venho trazer hoje é sobre a sardinha, é isso mesmo, sobre a sardinha. Nós já ouvimos dizer por aí afora alguns mitos e verdades sobre a sardinha. Então vamos lá. É verdade que a sardinha faz bem à saúde? Sim, segundo especialistas da área da saúde, a sardinha faz muito bem à saúde e principalmente ela traz alguns componentes, algumas vitaminas que auxiliam, por exemplo, a vitamina B12. Além da vitamina B12, nós temos aí presente o ômega 3 e entre outros fatores também. Para essa sequência didática, eu vou trabalhar, além dos componentes elementares da tabela periódica, mas também trabalhar os componentes elementares e alimentares da área da sardinha também, fazer uma conexão com a área de química e também fazer uma conexão com a modelagem matemática utilizando as latas de sardinha. Vamos lá? Então agora eu vou compartilhar a tela aqui para que nós possamos fazer uma análise mais aprofundada dessa sequência didática. Então vamos lá. A temática são os componentes da sardinha, elementos químicos e a modelagem matemática. Essa atividade eu desenvolvi enquanto aluno da Universidade Federal do ABC, no qual eu realizo o curso de especialização em ciência e tecnologia, e a cada grupo de disciplinas cursadas, nós temos que apresentar uma sequência didática. Então, no mês passado, eu realizei duas disciplinas, a modelagem matemática e a química do cotidiano, na qual agora eu vou apresentar para vocês também essa sequência didática. Então, o planejamento dela tem o seguinte objetivo: compreender a importância das substâncias e valores na sardinha e modelar a embalagem utilizando formas geométricas. O público-alvo aqui são alunos da primeira série do ensino médio para o terceiro bimestre. A justificativa: diante de mudanças das necessidades de uma educação de qualidade e a preparação dos estudantes para as habilidades do século XXI, uma metodologia diferenciada fará a diferença, enfatizando mão na massa para dar vida ao currículo. O aprendizado diferenciado através das atividades práticas e experimentos nas ciências e na matemática contribuem com a resolução de problemas e podem ser modelados e investigados cada vez no campo de pesquisa e melhorar e trazer excelentes contribuições para o mercado e para o aprendizado do aluno. Então, essas competências para o século XXI faz com que nós, professores, também trabalhemos algumas situações inovadoras, como experimentos e outras ações que podem motivar e auxiliar o aprendizado dos nossos alunos. Os temas envolvidos aqui é classificar os fenômenos que resultem em formação às substâncias da sardinha como um todo. Então, vamos lá. A princípio, nós vamos fazer uma análise da sardinha in natura. Então, para essa análise, na aula 1, as análises dos componentes de cada 100 gramas de sardinha in natura, aqui nós temos aqui as imagens da sardinha, né? Para cada 100 gramas, esses dados foram obtidos através da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, TBCA. Eu vou mostrar o link em seguida para vocês. Essa tabela, ela trabalha com uma análise direta de alimentos em laboratórios no Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. E aqui eu venho fazer uma conexão com a aula, uma sequência didática para Química e Matemática. Dando continuidade aqui, o objetivo específico é compreender os componentes e seus valores e comparar com a tabela periódica. A atividade, nesse primeiro momento, é analisar a tabela,
os componentes com cada 100 gramas da sardinha crua, ou seja, a sardinha in natura, que vem lá do mar. Então, aqui eu tenho a tabela da sardinha, que tem os seus devidos componentes para cada 100 gramas. Por exemplo, eu tenho carboidratos, eu tenho em cada 100 gramas, eu tenho 0,04 de gramas aqui. Proteínas, em cada 100 gramas, eu tenho aqui 18,8. Eu tenho colesterol, em cada micrograma aqui, 162. Eu tenho aqui, por exemplo, cálcio, para cada micrograma 198, para ferro também para cada miligrama, ou micrograma, quer dizer, no caso do cálcio 198, ferro 1,58, o sódio 71,5, potássio 317. Cada componente, seja ele químico ou componente alimentar, ele traz para cada 100 gramas um determinado valor. Como eu tenho também aqui vitamina D, eu tenho em cada micrograma 2,38, para a vitamina B12 eu tenho, para cada micrograma eu tenho 7,17. Esses valores é importante também, embora estamos utilizando aqui uma tabela de conversão de quilogramas, gramas, microgramas, até mesmo o professor de química pode auxiliar o professor de matemática trabalhando essas conversões em números decimais e até mesmo na questão das unidades e medidas também, que é importante também e auxilia também os professores nas aulas de matemática. Essa tabela 1, os componentes da sardinha. Aqui eu tenho o item, a fonte, que é a TBCA, Tabela Brasileira de Componentes Alimentares, na base de dados, o item base de dados. E a proposta aqui é, após a análise da tabela, que os alunos possam identificar quais componentes podem ser de origem química ou da tabela periódica. Então, eu encontrei aqui alguns exemplos, como o cálcio, o ferro, o sódio, o magnésio, o fósforo, o potássio, o zinco, o cobre e o selênio. Aqui eu trago para nós analisarmos a tabela periódica e seus elementos, na aula 2, que é compreender a tabela periódica e seus elementos químicos. O objetivo específico é analisar a tabela periódica, suas famílias e seus grupos. Atividade 1, analisar a tabela periódica. Então, nós sabemos que a tabela periódica, que eu trago ela atualizada, com todos os seus elementos químicos. Eu, particularmente, na época da escola, eu não tive quase aula de química. Eu tive na primeira série do ensino médio, na época, primeiro ano, né? O segundo e o terceiro, na época, eu fiz técnico, né? Então, eu não tive muita oportunidade de conhecer a química como um todo. Mas a gente, creio que vocês também conhecem, né? As famílias, como ele pede aqui, classificar as suas famílias e seus grupos, família 1A, 2A, 3A e assim sucessivamente. E eu me lembro que nessa família em específico aqui, que eu trabalho alguns componentes como o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio, os professores tinham por hábito, né, fazer com que nós pudéssemos decorar, utilizando algumas características, por exemplo, como Bela, Magrela, casou-se com o senhor barônio raquítico. Então, eles utilizavam essas características para que nós pudéssemos identificar de imediato cada família na tabela periódica, né? E para essa aula, o professor resolveu dar a devolutiva e uma nova pesquisa, sendo a aula 3. Sendo que, só retomando aqui, na aula 1, o professor propôs que o aluno pudesse analisar a tabela e os componentes com 100 gramas da sardinha crua. Então, eu tenho aqui a aula 1, e após análise, o aluno podia, de fato, identificar quais origens, os produtos de origem química, né, conforme nós identificamos aqui. Na aula 2, analisar a tabela e as suas famílias. Então, para a aula 3, o professor deu uma devolutiva aos alunos, da aula 1 e 2, e o objetivo específico aqui é compreender a importância da tabela periódica e seus componentes. E ele propôs ainda uma atividade. Essa atividade,
o professor deverá realizar a correção das atividades realizadas entre as aulas e propor uma atividade complementar, orientando seus alunos a assistirem os vídeos, por exemplo. Comemoração em 2019, nós tivemos a comemoração de 150 anos da tabela periódica. Aqui eu tenho a fonte, o link do YouTube, né, que ele aponta essa comemoração, que ele fala um pouco dessa comemoração dos 150 anos da tabela periódica, e também ele traz uma outra situação que é a química do cotidiano. Os alunos deverão aprofundar, pesquisando sobre os elementos da tabela que existem nos alimentos propostos também. Na aula 4, identificar os elementos da tabela. Então, o objetivo específico para essa aula é encontrar o valor dos elementos que se encontram na sardinha. É isso mesmo. Então, a atividade é identificar na tabela os elementos do peixe, no qual a sardinha, quais componentes químicos se encontram na tabela periódica, seu valor correspondente, sua importância e ou fragilidades. Por exemplo, nós sabemos que a tabela periódica ela possui o seu elemento, no caso aqui o cálcio, como ela tem os prótons e os nêutrons também. Então ela tem vários elementos e vários valores também. Aqui eu trago o elemento do cálcio, né? Como dito anteriormente, ele tem o valor do nêutron e do próton também. No caso aqui eu tenho o selênio. O selênio ele é essencial para o corpo em pequenas quantidades, mas em grandes quantidades ele pode prejudicar, por exemplo, na questão da creatina, na questão da unha, na questão do crescimento do cabelo. Então, em pequenas quantidades, ele é bom para a saúde. Em grandes quantidades, ele pode fazer mal. E foi solicitado também para que os alunos pudessem realizar aí uma pesquisa sobre o magnésio, sobre o fósforo, sobre o potássio, o zinco, o cobre e o ferro. Importante e interessante, né, com que o aluno possa identificar esses elementos que constam na sardinha e fazendo uma conexão com a aula de química. Então, após a realização da atividade, o professor realiza a devolutiva da aula, contextualizando e mostrando a importância e as suas fragilidades que também podem ser encontradas em alguns componentes da química, como eu citei o caso do selênio. Então, nós temos algumas potencialidades, como também algumas fragilidades também. Na aula 5, nós já vamos mudando um pouco do contexto, saindo um pouco da aula de química do cotidiano e entrando no processo de fabricação, que, por exemplo, os pescadores, ao pescarem as sardinhas, eles, de fato, né, têm um processo de separação, tem um processo que eles levam lá para os pesqueiros, para os determinados locais, e também é um processo de separação da sardinha. No caso aqui, eu já estou entrando no processo fabril. Então, elas já estão aqui no processo de lavagem, de limpeza da sardinha como um todo. Aqui tem a separação dos funcionários aqui fazendo a separação da sardinha, como também a limpeza da escama da sardinha e até mesmo o processo de ferver a sardinha, né, para que ela venha para o processo de fabricação que vai ser enlatada. E a partir daí, o objetivo específico é verificar como é o processo de separação das sardinhas para enlatar. As atividades aqui é identificar os modelos de embalagens das latas de sardinha. É isso mesmo. As atividades é analisar os diferentes enlatados da sardinha. Então, nós temos por hábito encontrar nos supermercados esse formato de sardinha, que é o que nós encontramos no cotidiano. Mas se você ir, por exemplo, em alguns locais específicos, como, por exemplo, a zona cerealista, lá na região lá do Parque Dom Pedro, no caso aqui no estado de São Paulo, né, ou até mesmo no Mercadão, nós podemos encontrar algumas sardinhas, latas, embalagens de sardinha em outros formatos, como eu trago aqui em formato retangular, eu trago aqui em formato de cilindro. Normalmente nós encontramos aqui nos supermercados o atum, mas a sardinha também ela aparece e nós podemos encontrá-la também em formato retangular. Retangular não, em formato de cilindro. Aqui eu trago outros exemplos aqui
de uma lata de sardinha maior. Eu não sei se vocês já viram, estão tendo a oportunidade da lata de sardinha em formato de ônibus, mas ela existe sim, em alguns supermercados específicos, como eu disse a você. Ela tem um volume maior, tem uma quantidade maior, então é interessante aqui, por exemplo, ela faz até uma amostragem aqui, nos ônibus aqui no estado de São Paulo, por exemplo, após entre o horário de pico, 6 horas da tarde ou no período da manhã, nós encontramos aí o ônibus lotado, então a sardinha enlatada aqui, né? E aí eu trago também um outro formato aqui de sardinha, que é em formato em uma caixinha também, que é impossível nós encontrarmos aqui, trabalhar matematicamente a questão a profundidade, a questão dela em formato retangular, até mesmo em formato de paralelepípedo, já investigar quais são os formatos relacionados à parte da geometria. Então, a atividade 2, após a análise de cada embalagem enlatada, os alunos deverão realizar uma pesquisa de campo no supermercado e identificar, por exemplo, na letra A, qual o tamanho das latas? B, formato e quantidade de gramas de cada lata. Quantas sardinhas cada lata ou embalagem possui? Quais são os preços e quais são as marcas? Para que o aluno possa ter aí uma noção de mercado, de preço, de tamanho, de espessura, de quantidade. É importante também ele já trazendo isso para modelar aí a matemática e contextualizar e desenvolver essa questão na área de matemática. Na aula 6, o professor já vem contextualizando e dando uma devolutiva. O seu objetivo específico é a compreensão sobre a modelagem da lata enlatada, no caso, a sardinha. As atividades aqui, o professor deverá contextualizar sobre as formas de embalagens enlatadas com os alunos, trazendo também exemplos práticos na área de matemática, como conceitos de proporcionalidade direta e inversa, e também um pouco da questão da geometria espacial, utilizando já o processo de modelagem matemática. Nós podemos observar que aqui, na medida em que a sequência didática vai sendo desenvolvida, o professor vem aprofundando um pouco mais para a área de matemática. Já na aula 7, saber identificar propriedades, características geométricas da embalagem da lata de sardinha. O objetivo específico é identificar os formatos geométricos e suas características. É proposto aqui na aula 7 uma atividade que é reconhecer as figuras geométricas e identificar cada uma dessas figuras aqui. Então, na atividade 2, ele pede para identificar cada sólido geométrico, que tem é algo um pouco mais a ver com os formatos das latas de sardinhas que nós estamos analisando. Eu trago aqui em formato cubo, em formato de paralelepípedo, que é o que nós conhecemos, em formato de cilindro, e também outros formatos. Na aula 8, compreender e calcular as relações métricas fundamentais, como comprimento, áreas, volume, de sólidos geométricos, como cubo e paralelepípedo, utilizando os diferentes contextos. Então, eu tenho como medir aqui a área, o comprimento, a largura, a altura, até mesmo a profundidade, para saber quantas latas é possível, quantas sardinhas são possíveis em cada lata, de acordo com o seu tamanho, de acordo com o seu formato, de acordo também com a grama. Então, nós observamos que ao comprar a lata de sardinha no supermercado, cada uma tem uma quantidade de gramas, então também o aluno e o professor pode propor aí uma investigação mais aprofundada nessa questão. O objetivo específico aqui, para essa atividade da aula 8, é realizar cálculos de comprimento, área e volume nas latas de sardinha. E a atividade, calcular os valores de cada lata conforme a figura. Então, eu trago aqui, novamente, aqui a lata de sardinha em formato de ônibus, né, com seus
tamanhos, espessura, profundidade, comprimento. É importante que o aluno tenha em mãos, né, todo esse material para que ele possa desenvolver, efetuar os cálculos, modelos, né, específicos, como eu trago também aqui a lata de sardinha que nós conhecemos, e também trago ela em caixinha também. Na aula 9, é possível também, além de contextualizar e dar a devolutiva, o professor tenha como compreensão sobre a modelagem matemática, onde ele vai aprofundar, desenvolver toda essa questão geométrica, como também de razões, de medidas e quantidade, e também ele pode realizar e modelar diferentes formas geométricas em latas e sardinhas, produzindo ainda até brinquedos. É isso mesmo, produzindo brinquedos. Nós podemos observar aqui, nós temos aqui um carrinho, nós temos nessa utilização do carrinho como rodas, foram utilizadas tampas de garrafa PET, como também palito de sorvete ou até mesmo um prego. Então ele já modelou aí para a utilização de brinquedos também e utilizar aí na medida em que for necessário. Finalizando a nossa sequência didática, os materiais e recursos necessários que foram utilizados aqui, além de livros, né, pesquisas em jornais, recursos da internet para pesquisa, papelão, isopor, canudos, tampas de garrafas de refrigerantes, embalagem de latas e sardinhas. E eu te proponho um desafio agora também, professor. A utilização, sim, de caixas de sabão em pó. Por quê? Nós sabemos que as caixas de sabão em pó, por exemplo, de 1 quilo, se nós irmos aos supermercados, ela tem em diferentes formatos. E é importante analisar, sim, esses diferentes formatos de caixa ou até mesmo embalagem. E por que não, mais uma vez, efetuar alguns cálculos utilizando a modelagem matemática. E a avaliação aqui, no caso, é analisar o aprendizado do aluno através de uma nova pesquisa, que no caso são as caixas de sabão em pó, realizando cálculos geométricos e modelando os outros tipos de embalagem, além da inicial, para com que os alunos sejam capazes de desempenhar melhor nas avaliações externas e não só nas avaliações externas, para que ele possa, através do concreto, modelar, utilizar e colocar em prática e até mesmo efetuar os cálculos. Eu espero que vocês possam ter gostado e contribuído um pouco com essa sequência didática e que vocês podem também modelar essa sequência didática utilizando outros recursos também, como outras embalagens também. Eu agradeço a oportunidade e espero que vocês possam também escrever para nós, né, dando sugestões de como melhorar essa videoaula ou essa sequência didática e trazer outros exemplos também. Agradeço a sua participação. Até lá, professor. Muito obrigado. Até a próxima.